Nós estamos na cidade de Pomerode conversando com Wilson Raffmann. É um músico conhecido em toda a região, principalmente na cidade, e que fazia parte da ação de Andreas von der Heim. Andreas von der Heim fez parte da música que você fazia? Vocês trabalharam junto? Sim, nós inicialmente, no final dos anos 1970, eu tive algumas aulas de violão com ele, né, que eu aprendi a tocar violão com ele. Posteriormente, depois no final da década de 1980, a gente primeiramente iniciou um coral que ele conseguiu juntar 16 homens, era um coral masculino de 4 vozes, e nesse coral eu cantava. Posteriormente, então, a gente nesse meio tempo acabou conversando sobre a formação de uma banda, e nós formamos uma banda que nós mesmos chamamos de Adler's Band. Esse nome Adler's Band a gente escolheu porque os Beatles eram os besouros e o animal de referência da Alemanha é a águia, e aí nós queríamos a banda da águia. Então, como não seria legal os águias ou coisa assim, a gente botou Adler's Band. E com essa banda nós trabalhamos há alguns anos, a gente fazia música alemã, música country em alemão, e também músicas assim de folclore alemão. Contudo, o nosso diferencial eram os rock em alemão, que a gente, além de rocks já conhecidos na Alemanha, Peter Maffay e outros, a gente fazia algumas traduções de músicas famosas, como por exemplo The Wall do Pink Floyd, também fizemos uma tradução de Get Back dos Beatles e coisas dessa natureza. Com essa banda a gente chegou a ter um relativo sucesso e chegamos até a tocar fora do estado várias vezes. Ela durou até quando? Ela durou até 1992, mais ou menos, eu não tenho certeza agora. E ela começou em 87, 88. E tem algum trabalho publicado da banda? Tem algum trabalho? Não, infelizmente nós assim, na época não havia tanta tecnologia como atualmente, então nós não temos nenhuma recordação gravada dentro das tecnologias de hoje, infelizmente. O que nós temos são recortes de jornal, né? O ex-baterista, o Peninha, ele guardou bastante coisa. Inclusive tem algumas postagens no Facebook. Tem uma foto na casa do seu Manfred Bubeck, em que a gente foi convidado para uma entrevista para a revista Veja na época, porque o auê da nossa banda começou a ficar grande. A gente tem alguns recortes de jornais e tudo mais. Foi um bom tempo. O seu Manfred Bubeck também tem pé nessa história? É que assim, o filho dele, o Bernd, tocava teclado. A gente juntou assim um pessoal, né, que o Bernd tocava teclado, eu era o vocalista, o Peninha era o baterista e o Andrés tocava guitarra. E era o maestro da banda, assim, por dizer, né, ele que organizava o repertório e tudo mais. Vocês chegaram a tocar na Oktoberfest? Nós chegamos a tocar na Fenarec em Brusque, nessas festas alemãs também. Vamos ver se nós encontramos algumas fotos. Depois da minha saída já, eles chegaram a tocar na cidade pomerana de Domingos Martins, também no Espírito Santo. Que legal. E eu com eles, a gente chegou a se apresentar em São Paulo, às vezes também. Olha só. Uma banda assim que naquela época foi uma coisa muito diferente e a gente alcançou relativo sucesso. Eu acho que eu lembro vagamente, eu vou pesquisar. Adler's Band. Adler's Band. Hoje em dia tem uma banda típica de Jaraguá do Sul com esse nome. Infelizmente eles tomaram esse nome e a gente não tem registro nele. Sim. Então, mas cabe eles julgarem. E como é que era Andreas von der Heim? Como músico, de um músico como você é, Wilson? Ele com certeza era um grande músico, né? Tinha um talento muito afinado e se percebia muito a afinação e as harmonias das canções, e conseguia também transformar as pessoas em músicos de qualidade. Então ele tinha essas virtudes. Era um bom professor. Como músico e professor, ele conseguia assim realmente incutir nos alunos a qualidade da música que ele acreditava, né, que fosse pelo menos o mínimo necessário para se tornar um bom músico. Qual é o momento com o Andreas que você acha que marcou para a música de uma maneira geral? Para mim, pessoalmente, depois que a Adler's Band fechou, a gente voltou a conversar lá por volta de 95, 96, e a gente formou uma dupla, assim, para se apresentar em alguns lugares. E na época o saudoso Horácio Brown tinha o bistrô, o shopping, e nós fomos convidados para uma apresentação naquela noite. E a gente tocava, naquela época a gente tocava músicas em inglês, músicas em português, a gente misturava tudo. E a gente ensaiou para aquela noite
uma música dos Bee Gees, e quando ele me deu o tom e eu cantei a primeira frase, todo o público presente aplaudiu. Sabe quando você canta uma frase da música e arrepia e todo mundo aplaude, né? Essa foi assim, é desse momento que eu lembro do Andréas com muito carinho, do que a gente fez de bom, né? E emocionou só em ouvir a tua narração. Eu tomei esse ângulo para pegar aos fundos a Igreja Luterana da Paz de Pomerode, que é o lugar do Andréas. Eu vou agora girar, para você não ficar tão escuro. Eu vou para mostrar mais o teu rosto, que o teu rosto fica um pouquinho apagado. E eu gostaria assim que você falasse alguma coisa desse momento de despedida sobre Andréas. Alguma coisa, é livre para você falar. Bom, é sempre um momento difícil, a gente não espera a morte de ninguém, ainda mais assim, de certa forma, ainda precoce, né, com 50 e poucos anos, mas é a vontade de Deus e ela supera tudo e todos, e com certeza ele vai estar entre os seus, fazendo música, né, no céu dos músicos, provavelmente. Só comentando algo, no mês de fevereiro eu fui ver ele tocar lá no Café House. Nós fizemos alguns registros e no meio do encarte do último trabalho dele, bem dobradinho, bem quietinho, tinha uma mensagem sobre o que é a música para ele. Isso eu achei muito interessante, que isso deve tocar principalmente a vocês que cantaram e tocaram com ele. E ele disse que a música é a voz no infinito. Ele acabou essa mensagem dentro do CD, que só as pessoas mais perspicazes iam notar aquela mensagem. Bacana. Então é isso um pouco dele, sim, né? Essa questão também sempre ligada às coisas de Deus e tudo mais, né? Do jeito dele, mas com certeza ele está bem. Muito obrigada, Vilso.